Saúde, amada igreja, com a graça e a paz de Jesus. Glória a Jesus. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor. Soberano Criador, sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu.
mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Até o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Bênção. Meus irmãos, eu quero primeiro dar boas-vindas, né? Louvar a Deus por quem está aqui pela primeira vez. Quem está aqui pela primeira vez aqui na Assembleia Cristã, dá um tchau para o pastor. Ninguém está te filmando. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui pela primeira vez, viu? Todos os erros cometidos é sinal de uma igreja em plantação, microfone, PowerPoint, tudo isso é a gente aprendendo a parte estrutural. Mas glória a Deus em tudo. Tem uma pergunta para fazer, uma pergunta gospel para fazer. Qual foi o tema da mensagem no domingo passado? Ai, não, vocês estão de brincadeira, não é possível. Quem falou os 10 talentos pode ficar no Kids, que vai ter disciplina gospel no final.
Foi a teologia dos talentos. Aí eu vou apertar um pouco mais. Qual foi a mensagem do domingo retrasado? O povo tá fiado, né? E antes da chave de Davi? Ô, irmão Edson. Irmão Edson, irmão, quer um abraço? No final do culto eu vou te dar um abraço, irmão. Toda vez que ele fala, é da gula. Só Deus, meus irmãos. Nós estamos vindo numa sequência de teologias, desde, acho que tem o quê, uns 3 meses mais? Acho que desde o começo do ano, né? E a ideia é a gente continuar com essa sequência até o mês de aproximadamente junho, final de junho. E aí depois a gente trabalhar a questão dos personagens. Mas eu tenho orado a Deus porque tem chegado muitas pessoas novas aqui na comunidade. E existem mensagens importantes lá atrás que foram pregadas. Quem aqui se lembra da teologia de Jó? Nossa, gente. Quem nunca ouviu sobre Jó aqui na Assembleia Cristã? Levanta a mão. Bastante gente, ó. Tem uma outra mensagem que foi pregada que eu acho importantíssimo para quem está num processo de construção, é o livro escondido dentro do templo. Ezequiel capítulo 38, quem já ouviu? Lembra, Pepe? Foi a primeira célula. Quem aqui nunca ouviu sobre o livro escondido no templo? É uma mensagem que precisa ser pregada, provavelmente. Vamos orando a Deus, né? Talvez tenha que fazer um reprise, porque lá no começo da igreja, eu falava assim, o nosso povo não é esse. Quem aqui lembra? Nosso povo está chegando. Agora nós vamos ter que cuidar do zero de novo. E hoje, qual que é o tema da mensagem? Se puder me dar um pouco mais de retorno, um pouco mais de potência aí. Qual que é o tema de hoje? Teologia da... Ok. Quem já ouviu sobre a rosa de Saron, diga eu. Quem nunca ouviu? Nunca ouviu? Ah, Lucas, não é possível. Alguém mais nunca ouviu sobre a rosa de Saron? Muito bem. Então vou pedir para que vocês cuidadosamente leiam aqui comigo, ó. Lê comigo. Eu sei. Opa, agora tu veio. Agora chegou aqui o retorno. Irmãos, eu sei que nós estamos com as crianças hoje sem kids, aí fica um pouco mais barulhento. Mas vamos junto aqui. Lê comigo. O que está diferente? Hã? Rosa de Saron ou rosa em Saron? Pode abaixar um pouquinho, só um pouquinho. Muito bem. Nós vamos descobrir isso hoje aí com a graça de Deus. Então, para o texto base, Cantares de Salomão, capítulo 2, ou Livro dos Cânticos, capítulo 2. Nós vamos ler como base o versículo 2 também. Perdão, o versículo 1 e o versículo 2. Vamos lá. Eu sou a rosa, o lírio dos, como um lírio entre os, assim é minha querida entre as, volta no 1, versículo 1, eu sou a rosa de, o lírio dos, como um lírio entre os, assim é a minha querida entre as, bênção. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, diante de nós está a tua palavra, uma poesia, mas nós te pedimos encarecidamente que neste momento o teu Espírito Santo venha se apropriar desse lugar, da nossa boca, dos nossos ouvidos, do nosso coração, porque nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos entender a tua palavra. Blinda o nosso coração de algum sentimento contrário, se há alguém aqui com alguma dor no corpo, alguma distração,
alguma dor de cabeça, que queira tirar, Senhor, não a pessoa, mas os ouvidos da pessoa deste culto. Nós te rogamos em nome de Jesus que essa pessoa possa ser blindada pelo Teu Espírito Santo neste momento. Nós nos colocamos em temor, nós nos colocamos em tremor e reverência diante de Ti, porque nós queremos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Pai, nós te agradecemos, sobretudo, porque o túmulo e a cruz estão vazios, e habita dentro do nosso coração a certeza que ao fechar dos nossos olhos, nós veremos o Teu rosto como Ele é, na beleza da Tua santidade. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. A igreja com fé diz: o livro de Cantares de Salomão, ou Cânticos de Cânticos, ele é associado a Salomão. E quem foi Salomão? Ele foi o quê? Filho de Davi. Parabéns, muito bem. E esse texto e essa passagem muito bonita, ela é conhecida como uma poesia hebraica. Repita comigo: poesia hebraica. E se você lê todo o texto, todo o livro de Cantares de Salomão, você vai ficar um pouco confuso muitas vezes, porque você não vai encontrar a palavra Jesus. Talvez você não encontre a palavra Deus. Você não vai encontrar a palavra cruz. E você tem aprendido há 2 anos aqui caminhando com a gente, uns mais, outros menos, que o centro do culto e o centro da palavra é a cruz de Cristo e é Jesus. Aí a pergunta que você pode fazer para si mesmo é: por que então num livro da Bíblia, como por exemplo em Esther, não é citado esses termos tão importantes? Para a gente entender isso, a gente precisa entender o contexto de Cantares de Salomão. E quem quer entender esse contexto? Diga eu. Benção. No mundo antigo, lá no Oriente, casamentos eram arranjados, eram políticos. O amor romântico, ele não existia, ou seja, eu prometia, não vou prometer Eva para ninguém, não. Vocês prometiam a filha de vocês para alguém, e essas pessoas, elas se davam em casamento após essa promessa. Havia também pessoas que se casavam por articulações políticas, por relações políticas. Nessa época, som, quer que mude o microfone? Não? Tá tudo ligado? Tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Eu deixei de me ouvir, mas está todo mundo ouvindo bem, tá benção. Nessa época, esses casamentos, eles não eram casamentos como nós entendemos hoje. Eles eram casamentos de articulação política, e eles eram casamentos que eram feitos para que as pessoas ficassem felizes com o Estado e com outro Estado. E Salomão está inserido nesse contexto. E em Cantares de Salomão, no início do texto, temos um problema aí, porque existem 3 interlocutores, ou seja, 3 pessoas que estão se falando entre si, Estas 3 pessoas são, repita comigo, o rei. De novo, o rei. A noiva. E um monte de mulher. Então existe no texto de Cantares de Salomão 3 pessoas ou 3 grupos de pessoas que se falam entre si, que são e as mulheres que desejam o rei. Nessa época, o harém de Salomão, neste harém que ainda era considerado pequeno, ele tinha quantas esposas? Quem aqui sabe dizer? Chuta quantas esposas Salomão tinha nessa época. O legal é que vocês chutam assim, seja o que Deus quiser, né? Tem falando 600 aqui, 1000, dou-lhe uma, dou-lhe 2. Não. Nesse início aqui, ele tinha 60 esposas. 60 esposas. Irmãos, é fácil? Nossa, irmão André.
Coitada das irmãs. Irmã, seria fácil 60 maridos? Pelo amor de Deus. Só que além das 60 esposas, ele tinha mais 80 concubinas, que eram namoradas. E ele tinha mais uma lista de espera, uma lista, aí, benção, agora está funcionando. Ele tinha uma lista de espera que chegava em torno de 600 mulheres que queriam casar com ele. Hã? Eram o quê? Foi salvo por obras, esse foi. Então vamos lá, nesse contexto ele tinha 60 esposas, 80 concubinas e 700 candidatas para casar com ele. Irmãos, lembre-se de uma coisa, esse casamento não é como vocês estão imaginando. Talvez ele nem conhecia alguma dessas esposas. Porque esses casamentos eram relações comerciais. Eu caso com ela para falar que eu ganho poder político, poder militar, aliança política. Então era isso. Agora você vai me perguntar, pastor, cadê a rosa de Saron? Quem está curioso aí? Oh, glória. Vou pregar para os 6-3 que estão curiosos. À primeira vista, aparece uma noiva, que é uma das candidatas, chamada Sulamita. Qual que é o nome dela? Sulamita. Essa Sulamita é porque ela vem de uma cidade chamada Sunem. Repete o nome da cidade? Sunem. Então ela é Sulamita porque ela vem de? E qual o nome dela? A escola bíblica dominical aqui hoje está benção, hein, irmão? Se você... Quem tem mineiro aqui? Não tem mineiro? Giva mineiro. Aí eu vou falar aqui, Giva, mineiro. Como é que é o nome dele? Givaldo, gente, não é mineiro. O irmão Givaldo chama Givaldo, mas ele é mineiro. Essa noiva, que eu não falei o nome ainda, ela é sulamita, porque ela vem de Sunem. Mas o nome dela, que vocês vão repetir comigo, é Abizag. Pode repetir como quem é pentecostal. Abizag. Mesmo que você não é pentecostal, repete com carisma. Como é o nome dela? Abizag. E ela é uma noiva diferente. Salomão tem um olhar para ela diferente, porque ela é uma moça que cuidou do pai dela na velhice. Davi, muito velho, ele sentia muito frio. Quem aqui sabia disso? Ele tinha muito frio, muito frio. E tentaram colocar uma lenha perto dele com fogo, colocaram cobertor nele e nada resolvia. Colocaram cachecol nele, tentaram de tudo. Aí pediram para uma moça muito bela da cidade de Sunem e acredite, não tinha nada mais que a sua mente possa imaginar. Ela se deitava aos pés de Davi para aquecê-lo. Então Abizag, ela ficava ali na velhice de Davi. E o rei tinha uma gratidão muito, mas muito grande por ela. Só que Davi morreu. E quando Davi morreu, Abizag se tornou uma peça central de disputa de poder. Ela tinha uma relação íntima com o rei. 2, ela era uma moça muito bonita. E o que isso quer dizer? Que se eu me casar com Abizag, eu tenho direito ao trono. Eu posso reivindicar o trono. Porque se aquela mulher, repita comigo, se aquela mulher está comigo, eu sou o rei. Pergunte, pastor. Repete com alegria, pastor. Cadê a rosa? Pastor, cadê Saron? Vamos chegar lá. Salomão tinha um irmão muito difícil, chamado Adonias, que queria muito poder, que queria o trono do seu pai, que queria o trono de Davi. Então o que ele fez? Ele corre em Abizag, e eu vou correr na minha Abizag aqui, deixa a câmera sofrer, para quem não sabe aqui é a Jaque, é minha esposa, e fala, Abizag, fala oi, amor. Oi. Fala oi. Oi. Quer casar comigo? Com certeza. Não, amor, você tem que falar não, eu sou Adonias. Não.
Ela não está prestando atenção na mensagem, tá? Aí ele chega em Abisag e pede Abisag em casamento. Só que o que acontece? Quem era para ser o rei? Salomão. Quando Salomão descobre que Adonias pede Abisag em casamento, ele fica muito bravo. Ele levanta um exército para matar o teu próprio irmão Adonias, porque a esposa é do rei. E quem quer roubar a esposa do rei, quer se tornar um rei. A igreja de Deus é uma noiva. E existe um Adonias passeando pela terra, querendo tomar a esposa dele. E para tomar a esposa do rei, ele não vai pôr uma faca no seu pescoço. Ele não vai te apresentar como alguém feio, mas ele vai se apresentar à esposa do rei como filho do rei. Bem vestido, limpo e com muito recurso financeiro. Às vezes você acha que pessoas que querem te enganar virão com o garfo do diabo. Mas muita gente que quer te enganar, políticos que querem te enganar, líderes religiosos que querem te enganar, eles terão poltronas de rei, palácios reais, estruturas gigantescas. E a primeira mensagem nessa palavra que nós encontramos é: estão tentando te roubar. Quem entendeu isso aqui? E quem está tentando te roubar é um príncipe, não é rei. Agora você vai me perguntar de novo: pastor, cadê a rosa? Cadê Saron? Saron não é uma rosa. Quem ficou triste aí? Tem uma irmã timidamente, eu não vou falar o nome dela, timidamente que fez assim, ó: eu fiquei triste que Saron não é uma rosa. Saron não é uma rosa. Saron é uma planície, repita comigo, é uma planície entre o Monte Carmelo e o Mar Mediterrâneo. É uma planície gigantesca. E essa planície, esse terreno plano, ele é extremamente úmido e propício para flores e plantas silvestres. Ou seja, rosa de Saron não é uma rosa, é um lugar. E neste lugar não existem rosas apenas. Porque nessa planície fértil entre o Monte Carmelo e o Mar Mediterrâneo, que é chamado Campo de Saron. Gente, vocês estão aqui? Estão aqui? Esse Campo de Saron, ele é cheio de flores. Completamente cheio de flores. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é: Saron não é uma, é um. Saron não é uma, é um. Agora a pergunta no versículo 1 aqui, se o irmão Cezinha estiver comigo, a irmã Lívia também: eu sou a rosa de Saron. A rosa de Saron não é uma rosa nobre, porque a palavra grega, a palavra hebraica, que eu não vou saber falar aqui, somente o professor saberia, que é Rabaselet, alguma coisa assim. Professor, errei muito. Muito obrigado, professor. Ela é traduzida para o português como rosa, mas provavelmente ela se refere a um tipo de flor comum no campo, que poderia ser um açafrão. Vocês não entenderam? Poderia ser um? Alguém aqui quer ser um açafrão? Poderia ser um narciso silvestre. Alguém sabe o que é um narciso silvestre? Não. Mas você também ia querer ser um narciso silvestre? Tudo isso tinha no campo de Saron. Ou seja, no campo de Saron haviam flores comuns. Haviam plantas comuns. Nada de especial. Como eu disse, algo como um açafrão.
Agora, se você recitasse esse poema dizendo, eu sou um açafrão, será que ele seria lindo e mexeria com os seus sentimentos? Não. Quem está entendendo essa mensagem, irmãos? Glória a Deus por isso. A melhor tradução, então, seria, eu sou uma flor no campo de... Eu sou uma flor no campo de Saron. Não, eu sou uma rosa de Saron. Embora o próprio texto está falando, eu sou uma rosa, eu sou uma flor comum. Quem está comigo, diga glória a Deus. Eu sou uma flor comum no campo de... Esta pessoa que está falando isso é Abisag. Quem entendeu, irmãos? Abisag, eu vou chegar mais, chega perto de mim aqui, vem cá, concentra aqui, chega perto aqui, faz assim. Abisag está falando, eu sou uma rosa, ou seja, eu sou uma planta, repita comigo, eu sou uma planta no campo de Saron. O que ela quer dizer com isso? Isso muda completamente a nossa interpretação, porque ela está dizendo, eu não sou nada. Eu não tenho nada de diferente das outras. Eu sou um açafrão como todas as outras. Eu gostei desse glória. Quando Abisag disse, ô Salomão, eu sou um açafrão no campo de Saron, ela não está falando, eu sou grande, eu sou linda, eu sou formosa como você acha que eu sou. Ela está dizendo, eu sou um açafrão qualquer num campo bonito. E quantas vezes você leu esse poema se achando uma rosa no jardim de Deus? Mas hoje o Espírito Santo está te falando, você é um açafrão. Mas açafrão é bom para temperar. É ótimo, é saudável, é um detox natural. Mas não é tão bonito falar, eu sou um açafrão no campo de Saron. Ou eu sou um narciso silvestre. Ela está dizendo, ô rei, eu não sou rara, eu não sou especial, eu não sou extraordinária, eu sou mais uma no meio do campo. Por que que você me olha desse jeito? Por que que você me deseja desse jeito? Ou por que que você está se comunicando comigo diferentemente das 600 esposas e 700 concubinas? O rei fala, porque você é um açafrãozinho cheio de sabor, florzinha do meu campo. Abisag aqui está tirando uma dúvida. Abisag não está afirmando que é especial, porque Abisag, ela entendeu quem ela é. Abisag está compreendendo, ela tem autoconhecimento, ela entende ela como comum num campo comum. Às vezes tentamos produzir beleza. Às vezes você tenta produzir beleza. Às vezes nós desejamos ter um templo para a Assembleia Cristã de quantos metros, irmão André? 300 metros. Pé direito de quantos metros, irmãos? Ih, seria uma bênção. Bancos acolchoados. Esse piso é muito feio. É muito feio. Se fosse um porcelanato, seria maravilhoso. Para que você quer produzir beleza? Porque a primeira coisa que eu preciso entender é que eu sou um açafrão no campo de Saron. Não adianta templos bonitos, ternos e roupas bonitas, para que você crie uma beleza extraordinária em você, para que Deus goste de você. Não adianta você querer se apresentar a Deus como uma rosa, sendo que você não foi classificada como uma. A primeira coisa que o Espírito Santo quer trabalhar em você é que você conheça você mesmo. E saiba quem você é. E pare de querer produzir coisas bonitas para Deus gostar de você. Às vezes tentamos produzir beleza para que o mundo nos ache bonito.
para que as pessoas nos achem lindos. Se bem que a gente é, né? A gente é. Mas será que estamos sendo transformados pela presença do amado? Ou eu quero me vestir como amada sem saber quem sou? A amada está dizendo: Rei, eu sou comum, apenas uma flor no campo, que nasce, cresce e morre. Eu sou finita, eu vou terminar. Antes de ser desejada, ela reconhece quem é. Antes de ser amada, Abisag sabe quem é. O Espírito Santo está te perguntando hoje: você sabe quem você é? No fundo, no fundo. Você se conhece? O seu eu mais profundo e feio? Ou você é uma madeira envernizada? Abisag, ela não quer se colocar numa posição especial, diferente dos outros, mas ela se reduz dizendo: Rei, eu sou uma flor comum no campo de Saron. Ela se abaixa. E o homem e a mulher só têm a capacidade de se abaixar quando ele reconhece quem ele é. Mas a falsa religião nos torna bonito por fora, pintados por fora. Nós chamamos a atenção de Deus pelas cores que nós transmitimos por fora. Antes de ser amada, eu preciso saber quem eu sou, para saber se mereço ser amada. Eu preciso saber se eu mereço ser amado. E tem muita gente que às vezes aprendeu um pouco de Bíblia, um pouco de teologia, e agora fala: eu sou salvo. Amém? E a pessoa começa a andar assim, ó: eu sou salvo. Muito prazer, quem você é? Um salvo. Eu sou a rosa de Saron. Tem gente que entende um pouco de Bíblia e agora não tem paciência de conversar. Tem gente que agora participa de uma igreja bíblica. Eu sou da Assembleia Cristã na Penha, uma igreja bíblica. Porque agora eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos? Olha para mim, eu sou um salvo teologado. Quem é seu professor? Luiz Saião. Tenho 12 NVIs na minha casa. E o Espírito Santo está te perguntando: você se conhece? Não, mas eu participo de uma igreja que lá as paredes são pretas, as luzes elas giram, mas o meu pastor é um pastor maravilhoso, é um teólogo aprofundado, ou eu faço parte de um grupo de louvor ou de uma orquestra. Mas espera aí, ele não quer saber das firulas e floriculturas. Quem você é? Tira tudo isso da sua frente. Ele quer saber, o Espírito Santo, a sua identidade. Eu sou músico. Não, quem é você? Não o que você faz. Quem não sabe quem é, não poderá acessar o amor do amado. Se você não sabe quem você é, você não vai poder acessar o amor do amado. Porque quem me ama, ama o pior que está em mim. Quem me ama de verdade, me ama sabendo o que eu tenho de pior. Quando a gente namora, o primeiro encontro a gente coloca todo o resto do perfume que temos no vidrinho. Amém, irmãos? Quando a gente namora, a gente coloca o cabelo na progressiva. Amém, irmãos? Quando a gente namora, sabe o que os irmãos fazem? Vou contar para as irmãs. Enxuga a barriga para dentro. Coloca o peito estufado para fora para parecer trincado. E anda com a postura ereta. E se ele for muito magrelo, ele estica os ombros para o lado. E se ele é muito baixinho,
ele vai na Dipolina e compra um sapatênis que aumenta 5 centímetros do próprio tamanho. Porque ele precisa ser amado por você. Quem está comigo, diga glória a Deus. As irmãzinhas no primeiro encontro, meu Deus do céu, é aquele vestidão. Não é aquele vestidão? A Jaque no primeiro encontro era um vestido preto, lindo, cabelo amarradão, perfume Chloé, né, preta? Quando eu cheguei perto dela, o perfume chegou e bateu na minha cara, eu quase caio para trás. Eu falei, meu Deus, que mulher cheirosa. Que benção. Porque a gente quer conquistar para ser amado. Só que quando você casa e fica doente pela primeira vez e vomita, e aquele homem com sapato de 5 centímetros se torna uma pessoa frágil diante de você. E você começa a conviver com o mais feio que tem em você. É um cheiro diferente. É um defeito. É um problema. E tem pessoas que deixam de amar, que desconfiam do amor. Tem pessoas que, será que é isso mesmo? É a partir daí, com esse convívio, que você começa a amar de verdade ou não. Porque quem ama, ama o melhor que está em mim e o pior que está em mim. A não ser que seja uma relação por interesse. Irmão, vocês estão comigo na mensagem aqui ou não? Glória a Deus. A alma só consegue amar corretamente quando não está tentando ser validado pelo outro. Porque você não vai conseguir levantar e pôr o salto todos os dias para o teu marido ver. Você não vai conseguir todos os dias se levantar, tomar um banho, pentear o cabelo. Para os que têm cabelo, irmão, pera. Pentear o cabelo, arrumar a bela barba ou a bela camisa para sua esposa te ver sempre bonito. Você não vai estar sempre bonita, você não vai estar sempre bonito. Para você ser amado, você precisa ser amado com o seu melhor e com o seu pior na máxima profundidade. Porque senão, não será amor. Quem está entendendo essa mensagem, diga glória a Deus. Agora, se você quiser validação, eu preciso ser validado. Você vai ficar tendo que se provar todos os dias para ser amado. Ou seja, como se fosse uma relação sua com Deus. Para eu ser amado por Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso orar 12 horas, eu preciso de um tipo de roupa. Ou seja, eu acordo e tenho que pôr a roupa que Deus gosta. Eu tenho que dormir com a roupa que Deus gosta. Se eu não dormir com pijama do Mickey, Deus não vai gostar de mim. Se eu não acordar e imediatamente pôr um tipo de roupa, Deus deixa de gostar de mim. Irmãos, o Espírito Santo está te dizendo que Ele te ama independentemente do teu lado bonito ou feio. Porque Ele ama o pior que está em você também. Amém? E você se relacionava com Deus como se fosse um namorado no primeiro encontro. E a pergunta é, quem você é? Será que você se conhece? A alma só consegue amar corretamente quando não está tentando ser validada a toda hora. Versículo 2 diz o seguinte: como um lírio entre os espinhos, é a minha querida entre as donzelas. Aqui é o rei respondendo. Irmãos, se a gente conseguisse agora visitar esse terreno, o rei falando, Abisag falando para o rei, eu sou a rosa em Saron, eu sou um lírio no vale. E o rei responde para ela, como um lírio entre os espinhos, assim é, minha querida, você é isso entre as donzelas. Eu te enxergo como um lírio, mesmo você se vendo como comum. Eu te enxergo como bela, mesmo você se conhecendo como não bela. Porque graça e misericórdia não é como você se vê ou o que você acha sobre você, é como o rei te enxerga. A donzela é amada pelo primeiro passo que ela deu, entender que ela é um açafrão. Você não vai ser amada por Deus querendo mostrar que você é a top ou top.
Mas a partir do momento que você se enxergar como mais um no meio do campo, Ele te enxergará como lírio, porque tem sangue correndo em você. E Ele não vai enxergar o teu eu feio, mas um vestido que você tem, e esse vestido é de noiva de Jesus. Isso, irmãos, como um lírio entre os espinhos, é uma antecipação daquilo que a alma ainda será. Ainda ela não é uma rosa, ainda ela não é um lírio, mas o rei está vendo, já está vendo ela como um lírio. Deus chama a alma não pelo que ela é, mas pelo que ela está sendo conduzida a se tornar. Pelo que ela está sendo conduzida a se tornar. À medida que você olha como uma pessoa comum no meio do campo de Saron, você vai ficar mal com você mesmo. Você vai entender-se como um pecador destituído, distante da glória de Deus, abandonado e que não tenha mérito desse amor. Mas Deus não está te olhando do jeito que você está. Deus está olhando aquilo que você vai se tornar. Então hoje você se enxerga como comum no campo, mas o rei já te enxerga como um lírio entre os espinhos, porque esta é a resposta do rei: como um lírio entre os espinhos, assim eu já te vejo. Deus, Ele não olha o teu eu feio, mas em potência, aquilo que Ele vai te transformar. O amado pega algo comum e revela um valor único. Só que não é você reconhecendo o teu próprio valor, é o amado te tirando de algo comum e te jogando te transportando para algo com um valor imensurável. A segunda pergunta que eu quero fazer é: você enxerga esse valor em você? Depois de conhecer Jesus ou não? Ou você está se deixando levar pelo pecado? Ou você está se deixando levar pela grandeza? Ou você, como lírio, está abandonando essa fé? Deus chama a alma não pelo que ela é, mas pelo que ela está sendo conduzida a se tornar. Primeiro exemplo: Pedro era instável, era duro, mas para Jesus era rocha. Jesus não olhava o que Pedro era, mas o que Pedro iria se tornar. Zaqueu era um explorador, era um bandido, era um publicano, era ninguém, mas para Jesus, a graça hoje chegou na tua casa, era um tocado pela graça. Gideão era um medroso, Gideão era um covarde, Gideão era ninguém, mas para o Senhor, homem forte e valente. Às vezes você se enxerga como fraca, como fraco na jornada, impossibilitado de dar o próximo passo, de caminhar. Mas Jesus não te vê como você está, porque Ele tem um plano de transformação na sua vida. Só que hoje Ele está batendo na porta do teu coração e falando: você deixa eu entrar? Porque eu sei que você já está se reconhecendo como um açafrão, mas eu já te enxergo como um lírio entre os espinhos. Você se vê como rocha? Não, você se vê como bruto, eu te vejo como rocha. Você se vê como covarde, eu te vejo como valente. Deus não consultou o teu estado atual. Mas eu não consigo, mas eu não posso, mas eu isso, mas eu aquilo. Ele não está consultando o seu estado atual para definir o teu chamado. Ele está te chamando. Jesus está te chamando. E Jesus está te chamando para transformar quem você é. Para arrancar o cigarro da tua boca, a bebida da tua boca, o adultério do teu coração, a fornicação, a mentira, a glutonaria. Jesus está olhando para você como um açafrão no campo, mas olhando o lírio que você pode se tornar. Amém, amados? Deus, Ele não começa te exaltando, Ele começa te olhando. E te olhando, Ele quer que você reconheça: eu sou uma rosa em Saron. Eu sou um pequeno lírio entre os vales aqui, porque tem um monte. Aí o rei está te respondendo: como um lírio entre os espinhos, porque eu só enxergo você, porque entre todas as flores do campo, você é a única que se disse comum. Quando você lê a rosa de Saron, não é algo que te eleva, te engrandece, ou te coloca numa posição de mais bela.
Quando você ler ou cantar a Rosa de Saron, é alguém se dizendo: eu nem merecia ser amada. Eu nem merecia ser vista de forma diferente. E quantos aqui não acham que merecia o amor de Deus? Quantos já estão com essa maturidade? Acho que uns 3 aí, louvado seja Deus. Ele começa te encontrando onde você é, numa posição comum. Qual que é o problema? Quando você entende o evangelho e dá o primeiro degrau, você já não acha mais que é um açafrão. A igreja bíblica começa a se tornar um problema, porque você começa a ficar grandão demais. Não é você que te etiqueta, não é você que se qualifica, é o rei que diz quem você é. É o mundo que diz quem você é. Não adianta 10 livros na sua estante e você não ter sido um marido melhor, um esposo melhor, um filho melhor, uma neta melhor, um marido melhor. Não adianta. A sua biblioteca pode estar cheia e o teu coração ainda assim está vazio, por não ter transformação genuína. E você está falando que você é bíblico, que você agora não sei o quê, que agora você só aceita a pregação do pastor Pepe, ou do André, e do Mateus, e do Bruno, e do Marcão, e de não sei o quê, mas você é um arrogante, grandão, mas você é um açafrão no campo de Saron. Irmãos, há um tempo entre eu entender que sou um açafrão para ser reconhecido como um lírio, e você não respeita esse tempo. Tem gente que entendeu o evangelho em 30 segundos já se acha a rosa do campo de Jesus, perfume de Cristo. Glorifica a Deus aí, irmão. 10 passos para trás e respira, você tem um espaço de transformação enorme. Enorme. Isso não significa negligenciar a verdade. Tá, os irmãos estão entendendo a mensagem, né? Os irmãos estão entendendo. Tem gente esperando se tornar especial para ser amada. Não. Para Deus me amar, eu preciso de. Para o Senhor Jesus me amar, eu preciso de. Irmão, casamento é um pouco assim, né? Eu preciso fazer um monte de coisa para minha esposa ficar gostando de mim, o marido também. Isso é realidade. Mas, irmãos, no mundo espiritual, você não precisou fazer nada. Isso daqui é um espanco de graça. Trocida o ego humano. Mas como assim? Você está acostumado que lá na sua escola, para o professor gostar de você, você tinha que tirar 10. Normalmente o filho mais beijado e abraçado e mais querido é aquele filho que dá menos problema. Talvez o que tem mais atenção é o que dá mais problema. Mas aqueles que o pai elogia mais, fala: nossa, quem dera fulano não ser igual ciclano. Você se habituou durante a sua vida que para você ser reconhecido e amado, você precisa ter e fazer alguma coisa. Mas o evangelho, ele dá um capote de 360 graus e fala: não, é desse jeito que eu te amo, porque eu não te vejo como um espinho, eu já enxergo o lírio que eu vou te transformar. E Cantares mostra exatamente: você é uma flor do campo, e mesmo assim, ou justamente por isso, você é amado. A alma não começa subindo. A alma começa descendo. A alma só diz eu sou porque ela já foi tocada pelo olhar do amado. Quando o rei olha para ela e ela viu que o rei olhou para ela, ela fala: rei, eu sou uma flor comum, não tenha grandes expectativas comigo. E quando eu olho a possibilidade de você amar um monte de gente, eu não entendo porque você me ama. E você quer que eu te conte um segredo? Eu falei para Jaque ontem: eu sou impossível, improvável de ser amado por Deus. Não falei para ele? Eu falei para Jaque: é impossível Deus me amar do jeito que Ele mostra que me ama. E você? O que a religião fez com a sua cabeça? Ou o que a falta dela fez? Quantas pessoas você olhou e falou: nossa, como aquele homem é crente, como aquela mulher é crente, como aquela pessoa é rosa. Não, irmão. Aquilo é pintura. Aquilo é floricultura. Hoje o Espírito Santo está te convencendo: abaixa.
se arrepende, começa de novo. E diga: eu sou a rosa de Saron. Mas entendendo o que é rosa e o que é Saron. Amém, irmãos? O amado responde como um lírio entre os espinhos: assim é a minha querida. O que ele está dizendo? Deus não está tentando provar que você é especial. Ele já decidiu te amar antes de você nascer. Ele decidiu te amar soberanamente de uma maneira que nem você sabe explicar. Por que eu? Por que eu? Porque quando você entende a cruz e o evangelho, e você fala: mas peraí, eu tenho 1 milhão de vizinhos, por que ele me ama assim? Eu não entendo por que Jesus me amou assim. Eu não entendo por que a graça dele me alcançou. Eu não posso me ensoberbecer por isso. Eu não posso me tornar grande por isso. A sua igreja não pode ser uma igreja que te fala: agora eu tenho a melhor teologia, por isso não. Se você não vê um pastor que se humilha, entendendo-se como um açafrão no campo, você não entendeu nada. Você não foi chamado para sair do mundo, mas você foi chamado para estar dentro do mundo, o lírio entre os espinhos. Quantas vezes você achou que para ser crente você tinha que deixar de fazer faculdade, deixar de trabalhar, deixar de conviver com a sua família que torce para o Corinthians, tem que deixar mesmo. Deixar de andar com a sua família que torce para o São Paulo, deixar de ir numa festa de casamento numa igreja católica, deixar de fazer. Irmãos, o Espírito Santo está te falando: lírio, vá entre os espinhos. Vá entre os espinhos. Irmão, se eu tirar a sua liberdade de caminhar entre os espinhos, saia dessa igreja, corra dessa igreja, afaste-se de mim. Mas enquanto desse microfone, seja por mim ou pelos meus companheiros ser pregado, vá entre os espinhos, mostrando que você é um lírio, porque como um açafrão você foi encontrado no campo. Mas o rei de Abisag olhou e falou: você é minha amada, a minha querida, a minha mão direita te abraça e a esquerda está debaixo da tua cabeça, porque nem condição de levantar a cabeça você tem, mas é Ele que levanta a tua cabeça. Entre os espinhos. A amada não começa com exaltação, mas ela começa com consciência de simplicidade. Irmãos, vocês estão entendendo essa mensagem? Eu pergunto porque às vezes eu não sei se eu estou sendo claro. Os irmãos vão me ajudando aí. Glória a Deus, irmãos. Amém. Mas o amado responde sem ela dizer nada. Eu sou comum, mas o amado fala como o lírio entre os espinhos, é assim que eu te vejo. Mas ela fala: como assim? Porque eu estou te vendo em 2027, 2028, 2030. Estou olhando para frente, a obra que eu vou fazer, a transformação que o Espírito Santo vai executar. Ele pega algo comum e redefine no meio do caos. Às vezes você está vivendo um caos. A sua vida está um caos, você está assim perdido, você não sabe para onde ir, qual o próximo passo, o que você vai fazer. Meu Deus, eu estou perdida, eu estou perdido. Que bom que você está, porque todas as vezes que você achou que estava no controle da tua vida, deu errado. Todas as vezes que você achou que estava tudo bem, deu errado. De novo eu estou pregando: abandona o leme da sua mão nas mãos do Espírito Santo e deixa Ele conduzir. Você é uma rosa do jardim, reconhecidamente como algo comum. Abandona o controle da tua vida. O mundo diz: torne-se especial para ser amado. Olha, mas hoje, graças a Deus, quando eu estou com insônia, eu cutuco a Jaque e falo: preta, não estou conseguindo dormir. Aí ela acorda brava: de novo, preto, dá um remedinho para você aqui. Aí eu durmo. A Jaque, quando teve o Romeu, e ela estava com os pontos coisados, inflamados, e eu vi minha esposa, que é uma mulher, que é uma médica tão forte, sem conseguir levantar. Tudo bem falar, amor? E ela não conseguia levantar da cama, e ela falava: preto, eu não quero te incomodar, eu sei que você vai trabalhar, me leva no banheiro. E quando eu olhava aquilo, ao invés de deixar de amar, eu falava: o que é isso? É por conta do meu filho? Aí ela colocava a mão no meu pescoço e eu carregava ela. E quando eu voltava, ela falava: preto, desculpa. Eu falo: não me pede desculpa. Não era mais aquela moça do vestido preto na frente do Outback.
Eram pontos inflamados que saía um trem que eu não sei nem o nome. Jesus te encontrou desse jeito, sem saber andar, sem saber falar, para te dizer: você é um lírio entre os espinhos. E Ele te amou quando você não era ninguém. Ele te amou quando você não era nada. E se você está aqui, isso não te torna especial. Isso faz com que você fale: glória a Deus, obrigado, Jesus. Eu não merecia, mas Tu me amou soberanamente, sem eu merecer. E agora o teu coração vai começar a explodir de vontade de contar. Torne-se um espinho não, torne-se um lírio. Torne-se um lírio. O ide é o desejo de que pessoas que são comuns no campo de açafrão torne-se na visão de Deus aquilo que você se tornou também. Deus diz: eu te amo, e isso redefine quem você é. A identidade não nasce da autoestima, nasce do olhar do amado. Irmãos, a religiosidade, ela cria uma identidade em você. Adventistas que não doam sangue, ou que guardam sábados, não é isso, isso é religiosidade. Isso é religiosidade. Mas o evangelho, o amor nasce pelo olhar do amado. Coloca no versículo 5 para eu antecipar. Sustente-me com... De novo. Quem está acompanhando, diga glória a Deus. Aí você olha isso e você não entende nada, né? Fala a verdade. Fala a verdade. Você entende? Você lisa aqui e fala assim: maçã, passa. Primeiro que passa não é coisa de Deus, né? Onde tem passa, e as irmãs que fazem os pratos das nossas festas, sem passas, amém? Que aqui é uma briga no Natal, né? Aqui é uma briga no Natal. Só Deus. Natal na Assembleia Cristã aqui é uma briga. É uma briga. Só que quando a Abisag, ela entendeu que ela não é amada porque ela é alguma coisa, mas porque o amado olhou para ela e amou simplesmente, ela fala: peraí, coloca alguma coisa doce na minha boca, porque eu estou caindo. Eu estou desconstruída, eu estou em colapso. Como é que o rei de Israel me ama desse jeito? Sustente-me então com passas e com maçãs, porque eu desfaleço com teu amor. O amor de Deus não te coloca num degrau elevado, mas Ele te desconstrói. Quantos estão entendendo Cantares de Salomão nessa manhã? Minha glicose baixou porque Jesus me ama. Eu estou desfalecendo. Eu não estou entendendo o amor. O dia que você entender cruz de Cristo, irmão, isso não vai te tornar grandão, mas você vai começar a ter as pernas ficar mole, e você vai começar a chorar, e você vai falar: meu Deus do céu, que amor é esse? Eu não sei o que eu faço agora, eu não sei nem como agir, eu não sei nem ser gente. Aí você vai olhar para Jesus e falar: me sustenta com maçã e com passas, porque eu estou desfalecendo de amor. Você não sabe o que faz com a graça. Quem aqui não sabe o que faz com a graça? Eu não sei o que eu faço com a graça, irmão. Eu fico... Eu não sei o que fazer. Eu estou desfalecendo com esse amor. E você vai morrendo. Porque tem até um louvor que fala, né? Eu vou morrendo a cada dia. Eu vou terminando a cada dia com uma vontade de encontrar além do rio azul, morte, choro, tristeza. Força. Nunca mais. Morte e choro. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Dá para puxar? Não haverá mais noite ali. Não haverá
clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. E nesse momento você vai perceber que essa vida que você gastou é para o encontro com o amado. É para o encontro com o amado. Porque eu desfaleço de amor. No hebraico isso carrega uma ideia de colapso emocional, de intensidade, não é carência. O amor de Deus não só consola, ele desorganiza quem você é. Porque quando você entendeu a mensagem da cruz e você cantou, sim, eu amo. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E quando você entende que este amor, ele vai te fazer desfalecer, é quando nós nos sentimos amados e o mundo ao nosso redor muda, enquanto ele não mudou. Mas porque eu mudei, não, é porque ele te olhou e te amou primeiro. E não tem motivo para isso. Não tem motivo para esse amor. No versículo 3, volta no 3, por favor. Hoje a sonoplastia está sofrendo, né, irmão? Perdão a sonoplastia. Versículo 3 diz o seguinte. Esse é o mais difícil. Como a macieira entre as assim é o meu amado entre os, desejo muito a sua, e debaixo dela o seu fruto é doce ao meu. Quando diz desejo muito a tua sombra, significa que no Oriente Médio, sombra era proteção, descanso, alívio de um calor extremo. Não é romance, é refúgio existencial. Deus, Ele só te vê no futuro sendo bonita e formosa? Não. Ele fala, debaixo das minhas asas tem um esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi para o meu amado, Ele é o meu Senhor, o meu Deus. Quem está entendendo essa mensagem aqui? Quando você entende e não sabe o que fazer com a graça, senta e descansa. Ide por todo mundo, doeu, senta e descansa. Tem uma sombra te esperando. Descansa o teu coração no Senhor, Ele tudo fará. Tem gente em ambiente de descanso. Ele é o ambiente de descanso. Tem gente buscando milagre, teologias, igrejas, mas não consegue permanecer numa sombra. Tem gente perdido procurando igreja, mas não descansou na sombra. Tem gente perdido procurando teologia, mas não descansou na sombra. Tem gente perdido buscando profecias, revelações místicas, mas não descansou na sombra. Tem gente que congrega 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes na semana, mas não descansou na sombra. Mas tem gente agora no hospital do câncer, no leprosário e no presídio, em situações irreversíveis, que estão debaixo da sombra do Altíssimo, escondido e descansando. Quando você entendeu o Evangelho, você vai descansar independentemente da guerra que você passa, da enfermidade que você passa e da dor que você passa. Joga a tua vida na mão dele, tem sombra lá. E por que você rejeita esse amor e continua numa inquietude? Irmão, para de procurar coisa e procura sombra. Às vezes a sombra está numa periferia simples do lado da tua casa. Às vezes a sombra não tem etiqueta e nem nome, mas aquele e aquela está te levando à sombra, o evangelho da tua salvação. Irmão, o evangelho chegou na gente por pessoas que a gente nem imaginava. Não é verdade? Tem gente que rejeita ser rosa, porque prefere ser espinho. Quem está preparado aí para continuar ouvindo, diga eu. Tem uns 5 preparados, vamos seguir? Estamos acabando.
Ah, não, mas eu não quero ser rosa, eu não quero ser líria, eu não quero ser nada. Eu prefiro ser espinho, porque eu sou assim. Sabe por que você é assim? Porque a sua dor virou identidade. Você sem a sua dor, você sem a tua tristeza de estimação, você sem a sua prova de estimação, perde identidade. Você precisa desses monte de problema que você fala que tem. E nem tem mais, tá? Tem gente que precisa dos problemas, porque sem problema, porque você não sabe quem você é. Quem você é? Ah, eu sou a irmã que tem a dor aqui. Quem você é? Eu sou o irmão que meu pai morreu. Não, quem você é? Ah, eu sou a irmã que era daquela igreja. Quem você é? Eu sou de uma igreja pentecostal bíblica. Me explica isso. Não. Quem você é? Agora eu sou reformado. Quem você é? Estão te rotulando de novo. Não te rotulando de novo. Colocaram um carimbinho nas suas costas. Você não é gado. Você é amada de Deus. Escapou um grito gospel aqui. Os irmãos vão perdoar. Estão te rotulando de novo. Estão te colocando permissão, aqui pode, aqui não pode, que isso? Você vive numa dor, porque se arrancar a dor sua, não sobra nada, você só conversa problema com seu marido não aguenta te ouvir. Seu marido quer ficar fora de casa, se tivesse um boteco para ele assistir o jogo hoje do Santos, ele ia. Porque você só conta problema. A sua companhia é terrível. E você, marido, chega do trabalho, é só coisa ruim. Sua vida é uma amargura. Sua mulher queria ver, sabe você onde? Num hospital com problema na garganta, de mudez. Que você virou uma pessoa reclamona, amarga. É porque se arrancar de você os seus problemas, não sobra você, porque você não sabe quem é. Ah, mas tira a sua igreja de você. Você é de onde? Não sei, Itaquera. Que cor que você gosta? Ah, da minha igreja. Que tipo de música você gosta? Grandioso és tu. Irmão, quem você é? O trauma que você viveu virou uma narrativa. Então você não quer ser rosa, não é porque você não entendeu o evangelho, é porque você quer o ouvido da irmã. Irmã, eu só sei conversar com você quando eu te conto meus problemas. Então eu vou te contar 30 problemas para você gostar de mim e me ouvir. O pastor nem passa por isso, tá? O pastor não passa por isso. A sua tristeza dá uma profundidade falsa em você. Tem pessoas que precisam estar mal. Crente precisa de prova. Para ser aprovado. Quem já ouviu isso? Só 3 ouviram? Quem já ouviu que crente precisa de prova para ser aprovado? Não, quem precisa de prova é o aluno do Enem. Crente precisa de graça. Crente precisa de graça. Crente precisa do evangelho. Crente precisa de Jesus, de cruz. Quem você é? Filho do Deus Altíssimo, um lírio entre os espinhos, uma rosa escolhida. Eu sou uma bisaga entre as 700 concubinas. Ô glória! Amém, amados? Quem é? Eu sou o Marcão, lá é de São Lourenço. Eu sou o Marcão, eu sou o marido da Sandrinha, paz do SAMU. E que mais? Eu sou um apaixonado por Jesus. De que igreja? De Cristo! De Cristo. Onde você sei? Eu sei naquela igreja ali, ó. Mas eu sou da igreja de Cristo. Tem pessoas que precisam estar mal. Elas precisam, irmão, você vai ser um desigrejado. Sabe por quê? Você vai precisar do desigrejamento para sustentar a tua narrativa. Eu fui enganado. Agora eu não vou para lugar nenhum. Você vai precisar. Tem, irmãos, milhares de pessoas que precisam dessa narrativa. Porque agora tem medo. Para com isso, vira gente. Apego à dor, tem gente que é apegado com a dor. Tem gente que, se Deus tirar a dor, fala, meu Deus, acabou a dor. O que eu faço sem a dor? Porque não sabe fazer nada com Jesus. Aí o que eu faço com ele? Sair da igreja. Ai, meu Deus. Você não tem outro assunto. Seu assunto não pode ser Jesus, a Bíblia, o Evangelho, a graça, a sua história. O que você gosta de fazer? Você joga vôlei. Vamos marcar um parque? Vamos marcar um parque. Vamos jogar um vôlei, irmão. Sai da igreja um pouquinho. Amém? Ó. Sei lá, faz um suco. Chama alguém na tua casa.
Muda o DVD, não tem mais. Vira fita, não tem fita. Sei lá, faz alguma coisa diferente. Biblicamente, isso é resistência à alegria, e a alegria é um fruto do Espírito. Você não consegue ser feliz porque a tua dor transformou a sua dor em uma identidade. Então, quando eu olho para você, eu só olho dor, mas Jesus está te falando, você é uma rosa de Sarão? Não, você é um lírio entre os espinhos, amado por Deus. E aí nascem os profissionais de Deus. Eu estou encerrando, irmãos, eu estou encerrando. Quem são os profissionais de Deus? Profissionais de Deus são aqueles que falam grego, hebraico, aramaico, latim. Sabe tudo de Deus, mas a vida é a mesma coisa. Irmão, Luiz Felipe Pondé, dá aula de Bíblia, ateu. Leandro Carnal, dá aula de Bíblia, ateu. Tem muito biblista, teólogo, professor de academia, ateu, mas que se transformaram em profissionais de Deus, criam conteúdos para ficar rico. Criam igrejas para tornarem impérios. Se sustentam dos impérios. E o evangelho não é isso. Nós não somos contra. Há pastores que a igreja sustenta. Isso é inclusive bíblico. Mas não os profissionais de Deus. Você não percebe nada. A pessoa é um papel sulfite na vida. Versículo 7, a gente caminha para o final. Quem quer ir embora aí? Eu. A irmã Lu caiu semana passada, né? Quem quer ir embora? Ela, glória a Deus. Não foi, irmão? Caiu. Versículo 7. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não acordarão, não despertarão o amor até que este queira. Nem toda experiência espiritual deve ser acelerada. Você viveu uma experiência muito acelerada entre entender o evangelho, achar que entendeu e de fato ser transformado por ele. Não me despertem antes que ele me desperte. Tem gente que quer sair pregando no inverno. Tem gente que começou aqui a Assembleia Cristã que você nunca mais viu. Não me desperte desse amor até que eu queira, até que ele queira. Calma. Calma. Evangelho também é processo. Evangelho é processo. Deus trabalha em estações, não tem ansiedade. Tem gente tentando viver primavera estando no inverno. E isso frustra Deus para você. Tem gente querendo viver uma primavera. Agora eu conheci o evangelho, cadê a alegria? Cadê a alegria? Cadê a alegria? Calma. A vida ela é feita de estações. Não me desperte desse amor até que este o queira, até que ele queira. Existem dois tipos de resistência à graça. Eu não estou pregando teologia aqui não, irmãos. Dois tipos de resistência. A primeira é o orgulho, quer ser especial para merecer o amor de Deus. Quando isso acontece, você cai da graça, você vai para a lei. E existe o segundo aspecto que te faz cair da graça, ou resistir à graça, o ferido. Se Zaqueu olhasse para ele, será que Zaqueu subiria aquela figueira brava? O ferido encosta, o ferido não quer fazer nada, o ferido não ora, o ferido não toca, o ferido, ele fica encostado na dor, na tristeza, o ferido não caminha, e não adianta você empurrar, não adianta você colocar num toboágua, ele vai querer ficar ferido, porque ele acostumou, ele tem uma identidade ferida, precisa continuar mal para justificar a sua identidade. Ambos rejeitam a graça, porque o evangelho de Jesus te convida a uma alegria, e você continua rabugento. Amém, amados? Graça não pode ser produzida, ela só pode ser recebida. Versículo 10 ao 13, rapidinho. Lê comigo. O meu saia dos seus ferimentos, tirem as muletas da sala, tirem as desculpas, levanta, minha querida, minha linda, e vem comigo. Você está entendendo o Cantares de Salomão 2? Levanta, minha querida, porque o inverno passou, o amado chama, mas quem precisa responder é a querida. Querida, você respondeu?
Querido, você respondeu? Sim, Jesus, eu estou disponível. Sim, Jesus, eu caminho contigo. Vem, bora, querida. Bora! Nem todo mundo permanece no inverno porque Deus quis que você permanecesse no inverno. Alguns permanecem porque não respondem ao chamado. Tem pessoas que não vão conseguir tomar decisão porque não diz sim. Você precisa decidir sua vida. É dizer sim ou não. Deus está te chamando, mas você ainda está emocionalmente preso a uma estação que já passou. A página já virou. Já foi, acabou. Aquela dor acabou, gente. Vocês estão entendendo? Aquela dor acabou. O inverno passou. E você continua preso nessa estação. Gente, passou. Dá tchau, tchau, acabou. O inverno passou. Tem gente que continua vendo como ferido, se vendo como ferido, continua reagindo como rejeitado, continua vivendo como abandonado, confuso, mas isso virou a sua identidade. Isso virou quem você é. Mesmo depois de Deus ter mudado a sua estação, você continua na mesma. Algumas pessoas querem sair da dor porque na dor não querem sair. Na dor precisam amadurecer. Ou melhor, algumas pessoas querem permanecer na dor porque sair da dor exige amadurecimento. Sair da dor significa parar de justificativa. Sair da dor significa ter responsabilidade a partir de agora. Você continua em cima das tuas dores e das tuas dúvidas, porque você não quer ser responsável. Amém, amado? Você não quer mais responsabilidade com nada. Agora eu entendi o evangelho, sou livre e sou irresponsável. Não quero compromisso com mais nada. Com igreja nenhuma, com cargo nenhum, e não prego, e não canto, e não oro, não, acabou tudo. Quem está bravo com o pastor, diga eu. Mas lá no versículo 15, está escrito assim: apanhai as raposas. Peguei você de novo, né, irmã? Peguei. Peguem as que devastam porque as nossas vinhas estão em. Eu olho a Assembleia Cristã, eu vejo um monte de flor no campo de Saron. Agora começa a pegar as raposas. Quando vem uma tristeza, uma angústia, uma dor, uma dúvida, toma a decisão e vai. Irmãos, principalmente os homens aqui, toma a decisão e vai. A tua casa precisa de um sacerdote, amém? Toma a decisão, irmão, aprenda a tomar decisões. Ah, mas deu errado, eu sou o homem, eu tomei essa decisão. E eu vou segurar a onda para você. E aí a mulher tem que aprender a ser mulher, tô do seu lado. Você, olha, deu tudo errado, hein? Eu sou um danado, mas eu estou do seu lado. Deu tudo certo, glória a Deus por isso, mas pega as raposas, peguem as raposinhas, sabe por quê? Os pecados, eles não são grandes pecados e grandes montanhas, são pequenos pecados e são pequenas raposas que vão destruindo as vinhas. Essas microfissuras é autossabotagem, pensamento repetitivo, culpa crônica. E eu encerro essa mensagem te perguntando: você entendeu o que é ser rosa de Saron? Rosa de Saron é uma planta? Rosa de Saron é o quê? E você entendeu o que você tem a ver com isso? É se reconhecer, abandonar as suas culpas, pegar as raposinhas e aprender a tomar decisão e tirar da sua identidade dores que você viveu. Porque Jesus te chamou para uma vida nova. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E tudo se fez novo. Vamos adorar Jesus com um grupo de louvor, meus irmãos.
todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre e sempre. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eu vou convidar a igreja para nós ficarmos de joelho para agradecer a Deus. Irmão Mateus, por favor. Glória a Jesus, louvado seja o Senhor Jesus. Bendito Tu és, Senhor, glória ao amado. Glória ao amado Jesus. Nosso amado Senhor e Salvador, Te agradecemos por esta oportunidade, por este rico privilégio, Senhor, de estarmos reunidos aqui nesta manhã como igreja. Louvamos o Teu nome, ó Pai, por nos conceder a vida, a respiração, Senhor, por nos abençoar e poder contemplar a beleza da Tua criação, de tudo quanto o Senhor criou. Louvamos o Teu nome por enxergar aqui a face desta comunidade, dos nossos queridos irmãos e irmãs. Te agradecemos, ó maravilhoso Pai, por nos preparar na nossa mesa o alimento diário, a roupa para vestirmos, o calçado para calçarmos. Louvamos o Teu nome pela Tua grande benignidade, Senhor. Agradecemos o Senhor por esta celebração desta manhã, a qual em tudo foi para a glória do Senhor Jesus. Louvamos o Senhor por falar ao nosso coração nesta manhã, com esta mensagem esclarecedora, por esta mensagem a qual o Espírito Santo falou ao nosso coração e também, Senhor, levou a nossa mente, levou o nosso coração as palavras do amado, as palavras do Mestre. Nos lembramos, Senhor, do Sermão do Monte, a qual o Senhor disse: bem-aventurado os pobres de espírito. E quando a ministração desta palavra, no fluir do Espírito, o Senhor usando o Teu Filho, Pai, a falar da flor no campo de Saron, a qual ela reconhecia a sua fragilidade, a sua miserabilidade. Glória ao Senhor, a nossa mente foi levada cativa ao sermão proferido pelo amado no monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, Senhor, e como Abisag se reconheceu como, aleluia, pobre, uma flor comum no campo de Saron, aquele que diante da santidade do amado, do Rei Jesus, reconhece a sua miserabilidade, a sua pobreza, assim como Abisag diante da, aleluia, da soberania, da grandeza do Rei, reconhece a sua insignificância diante da cruz do Rei Jesus, do amado que deixou o trono e se fez homem, se fez carne. Glória ao Senhor Jesus, reconhecemos, Senhor, a nossa miserabilidade, miserável homem que somos, quem nos livrará do corpo dessa morte? Graças damos ao Senhor Jesus Cristo. E aleluia, ao reconhecermos a santidade do amado, choramos. Mas o sermão diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Senhor, e graças Te damos porque o Senhor nos enxerga, o Pai agora nos enxerga como lírios, porque fomos revestidos da justiça do amado, da justiça de Cristo. Louvado seja o Teu nome. Somos levados, Pai, aleluia, nos descansarmos na sombra do Onipotente.
do Altíssimo e nos descansamos, estamos abrigados, estamos refugiados, estamos livres da ira vindoura. Agora debaixo das asas do Altíssimo podemos saborear o fruto, que é a graça, a misericórdia, aleluia, a tua mão, Pai, debaixo da nossa cabeça, nos levantou. Bendito seja o teu nome, a fim, Senhor, de sermos salvos, Senhor, para a honra e glória do teu nome, pelos méritos de Jesus. Louvamos o teu nome por esta maravilhosa mensagem, que ela venha, Senhor, ficar gravada nas tábuas de carne do nosso coração, e reconhecermos, Senhor, que dia após dia o Senhor nos transformará na imagem do teu Filho. Bendito seja o teu nome, para a honra e glória do amado do Rei Jesus. Pai, nos leva para os nossos lares provisórios, Senhor. Nos aguarde esta comunidade. Abençoa, Senhor, o teu filho que também se dispôs a dirigir esta celebração. Que alegria, que privilégio é estar aqui reunido como igreja. Louvamos o teu nome por tudo, em nome do Rei Jesus, que vive para sempre. A igreja diz: amém. Antes de encerrar, eu queria transmitir, terça-feira agora terá o culto de ensino bíblico. Vai começar a que hora, Bruno? Às 19 horas, então, começa o culto de ensino bíblico. Então, quem tiver oportunidade, venha, os músicos também. Terça-feira agora, tá bom? Meus irmãos, os que nos visitaram pela primeira vez, Deus abençoe a vossa presença. Domingo que vem tem mais. Por favor, procure um dos líderes, nós da família, as irmãs da porta, deixa o nome e a gente coloca no grupo também. Deus abençoe a todos, viu? Vamos encerrar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em todos vocês. Amém.